Estimados amigos e amigas do Ideal Espírita, que as bênçãos de Jesus possam sempre chegar aos nossos corações. Apesar do momento desafiador que estamos vivendo, é com muita alegria que aceitamos o convite da Casa Máter do Espiritismo no nosso estado, a Federação Espírita do Rio Grande do Norte, para estarmos aqui hoje dialogando, interagindo um pouco com vocês. A temática que nos foi proposta, com certeza, é muito interessante, porque diz respeito à vivência familiar em dias de confinamento social. Jesus é a porta. E é sobre esse assunto que nós vamos dialogar, então, um pouco agora. Uma primeira questão que é importante que a gente reflita é: por que é que, na maioria das vezes, temos tantos desafios exatamente no nosso âmbito familiar, no seio daquelas pessoas com as quais nós temos que conviver mais? E um dos aspectos que os Espíritos nos apresentam dizem respeito ao fato de que é exatamente no seio da família que nós reencarnamos, tanto com os nossos afetos, o que faz com que tenhamos também no seio da família muitos afetos, muitas convivências felizes, como reencarnamos também com os nossos desafetos. Agora, a grande questão é que, se isso ocorre, é para que possamos transformar tudo em afeto, é para que possamos realmente fazer parte da grande família universal, amando e convivendo bem com todos. Então, esse é o nosso desafio no seio familiar. Nesse momento em que estamos sendo convidados, a maioria de nós, exatamente para essa convivência mais próxima, para essa convivência maior, é também compreensível que os desafios eles comecem a aparecer de uma forma mais efetiva. Uma das primeiras questões que nós precisamos pensar quando nos deparamos com essa situação é: o que é que tudo isso quer nos ensinar? Estamos vivendo, como já falamos, um momento extremamente desafiador. Se temos a clareza, e acredito que todos nós, a partir dos postulados da doutrina espírita, acreditamos nisso, de que Jesus continua firme, com a mão no leme da embarcação do planeta Terra, a gente precisa, então, saber que tudo isso que está acontecendo é porque nós precisamos aprender alguma coisa. Então, a primeira questão que a gente precisa se perguntar é: o que é que eu preciso aprender nesse momento? O que é que essa convivência familiar mais próxima, num tempo maior, ela quer que eu aprenda? E aí nós acreditamos que uma das primeiras questões que estão postas é exatamente a questão do respeito às diversidades. É no seio da nossa família que nós convivemos também com pessoas, com pensamentos, com palavras, com formas de agir totalmente diferentes da nossa. E aí é preciso que a gente aprenda a ajustar, harmonizar essa convivência, cada um respeitando o limite, a dificuldade, a necessidade do outro. E isso é extremamente importante, porque esse é um convite que nos é feito também em todas as outras instâncias da nossa vida. Então, que possamos começar a exercê-lo, que possamos começar a fazê-lo exatamente no seio da nossa família. E para que isso ocorra, uma estratégia fundamental é a questão do diálogo. E um diálogo a partir de uma escuta sensível. O que seria uma escuta sensível? Seria escutar o outro, procurando realmente ouvir o seu raciocínio, a sua lógica, a sua forma de compreensão, e não apenas ouvir o outro para criar argumentos, para se posicionar contra aquilo que está sendo dito, porque na maioria das vezes é assim que a gente age. O outro está falando e a gente está pensando: como é que eu vou rebater isso? Como é que eu vou dizer que não é assim? Quando, na verdade, o grande objetivo do diálogo é que a gente possa compreender a posição do outro. Então, o diálogo e a escuta sensível se constituem em uma grande estratégia. Uma outra questão também importante é o perdão. Na maioria das vezes, as divergências também dentro do lar, elas ocorrem por quê? Porque pela convivência já de muitos anos, algumas mágoas vão se acumulando.
E aí a gente vai, a partir dessas mágoas acumuladas, olhando já para o outro de uma forma diferente, acirrando os ânimos, vamos dizer assim, já discordando por discordar. E aí essa estratégia do perdão, ela é fundamental. E uma das formas de vivenciá-la é sempre procurar saber qual é o sentido daquilo que o outro está dizendo. Então, ao invés de antemão a gente criar logo a mágoa, a gente achar logo que está compreendendo dessa ou daquela forma, vamos perguntar o que o outro está dizendo. O que você quer dizer com isso? E aí, na maioria das vezes, a partir exatamente da intenção que o outro diz que tem com a sua fala, a gente vai perceber que o sentido era totalmente diferente. Então, mais uma vez, o diálogo e a escuta sensível como as grandes estratégias também para que a gente não acumule mágoas, para que a gente desenvolva a questão do perdão. E aí, quando nós vamos refletindo sobre tudo isso, nós não podemos chegar a um outro consenso, a uma outra lógica, que não aquela de que Jesus continua a ser o grande guia e modelo para todos nós. Porque vejamos que essas estratégias que nós estamos trazendo aqui são questões sobre as quais Jesus já havia nos falado quando da sua passagem entre nós. Então é por isso que logo na proposta da temática, quando o convite nos é feito para falarmos acerca da convivência familiar, já existe ali também a perspectiva do caminho, a perspectiva da resposta, que é exatamente Jesus é a porta. E o que é uma porta, senão alguma coisa que descortina para nós um caminho, que descortina para nós um outro ambiente. Então Jesus continua a ser a grande porta. Por isso que nesse momento é imprescindível que nós não percamos a fé e a confiança. É imprescindível que, nessa perspectiva da fé raciocinada que a doutrina espírita nos aponta, a gente não se revolte contra as questões que estão acontecendo, mas que a gente procure a resignação e o entendimento. Se nós estamos passando por esse processo doloroso, é verdade que estamos passando, é porque ele também nos traz inúmeras perspectivas de aprendizagem. Se estamos sendo convidados a uma vivência, a uma convivência maior em família, se as contingências estão de uma forma ou de outra nos convocando a esse convívio maior, é porque existe aí um sentido para tudo isso. E é isso que nós precisamos buscar. Muitos de nós, em alguns momentos da existência, pelo menos, acabamos até desenvolvendo estratégias de fuga do lar por não percebermos que não conseguimos conviver de uma forma mais harmoniosa dentro dele. Então esse é o momento de nós refletirmos sobre isso, de nós buscarmos essa harmonia dentro do nosso lar e dentro da nossa casa, de nós buscarmos Jesus como essa grande porta. Jesus que nos deu exemplos fantásticos de convivência. Jesus poderia ter escolhido, por exemplo, um colégio apostólico onde as pessoas tivessem uma linha de pensamento condizente com a dele, mas não foi isso que fez. Quando Jesus escolheu o seu colégio apostólico, ele escolheu quase como uma representação da humanidade, porque cada um ali tinha as suas qualidades, os seus potenciais, mas tinha também as suas necessidades evolutivas, cada um de uma forma. E foi ali, no seio daquelas 12 pessoas mais próximas, que Jesus desenvolveu todo o seu trabalho, e foi com elas que Jesus contou a partir das limitações de cada uma. Então, que esse exemplo possa ficar para nós também. A nossa família, ela é a representação dessa mini humanidade. Nós vamos encontrar ali as pessoas com as mais diferentes, vamos dizer assim, formas de agir. E é preciso que a gente aprenda a conviver com cada uma delas. E aí a gente desenvolve um outro ponto,
que também é muito importante para aperfeiçoar a nossa convivência, que é o seguinte: na maioria das vezes, quando nós temos divergências com alguém, a gente sempre se coloca ou a gente se posiciona de forma a exaltar o que aquela pessoa precisa modificar nela para que a convivência melhore. E nós nos esquecemos que nós também precisamos nos modificar. Então, um outro ponto extremamente importante nesse momento para a harmonia da convivência familiar é que a gente se pergunte: o que é que eu preciso mudar em mim para melhorar a minha convivência familiar? Afinal, não é só o outro que precisa mudar. Eu também preciso fazer modificações em mim para que a harmonia, para que o equilíbrio volte a imperar naquele ambiente. Então, estimados irmãos, queridos amigos, eram essas pequenas reflexões que nós gostaríamos de trazer nesse momento para que a gente possa aproveitá-lo da melhor forma possível. Que momento desafiador, que momento cheio, vamos dizer assim, de tristezas, mas também que momento importante para que a gente possa crescer espiritualmente. Todos nós sabemos que voltamos à vida corporal através da justiça divina que nos dá a reencarnação como forma de nos aperfeiçoarmos, de nos burilarmos, de progredirmos espiritualmente. Então vamos aproveitar esse momento da melhor forma possível nessa nossa busca por esse progresso e por essa evolução. Vamos pensar sempre o que é que podemos aprender para que possamos sair mais fortes desse desafio, dessa tempestade e principalmente não vamos nos esquecer nunca de que Jesus prossegue conosco, firme, levando a embarcação do nosso planeta Terra para um porto seguro. E aí, quando nós lá chegarmos, vamos poder viver uma vida totalmente diferente, mais harmoniosa. Vamos poder galgar os degraus da nossa escalada evolutiva. Que Ele, pois, prossiga nos fortalecendo, nos abençoando e que os nossos corações possam ser aquele terreno fértil onde a semente da boa nova do Cristo produziu na razão de 30, 60 e 100 por um. Muita paz.